Se tem uma coisa que a gente pode afirmar que está diferente nesse ciclo, é a adoção em massa das instituições do Bitcoin. As empresas não param de comprar Bitcoin, então a gente vê qualquer correção do Bitcoin, a gente vê alguma notícia das instituições correndo e comprando em massa mais e mais Bitcoins. E não foi diferente com essa correção. O Bitcoin atingiu 112 mil dólares e nem correram tanto ali para pegar os 112 mil dólares. A gente vai falar aqui agora sobre essa movimentação do Bitcoin, que recuperou muito rápido aí agora, e também um dos fatores que está sendo atrelados a essa recuperação tão alta está sendo a compra de 53 milhões de dólares em Bitcoin pela Metaplanet, uma empresa japonesa. Então vamos falar sobre isso aí nesse vídeo, essa notícia que acabou de sair hoje, dia 4 de agosto de 2025. O preço do Bitcoin se recupera para 114 mil dólares com a compra adicional de 53,7 milhões em Bitcoins pela Metaplanet. O preço do Bitcoin recupera-se acima dos 114 mil dólares com a Metaplanet adquirindo 463 Bitcoins, ultrapassando 53,7 milhões de dólares. A um preço médio de 115,895, e você preocupado de pegar o fundo da correção, né? Preço médio aí de quem comprou 53,7 milhões foi 115 mil dólares. Você está preocupado de estar comprando topo? Os caras não estão nem aí, meu irmão. Eles se caem um pouquinho, os caras estão metendo pau e comprando mais e mais. Elevando seu patrimônio total para 17.595 bitcoins, papai. Só a Metaplanet está com 17 mil bitcoins, meu irmão. É muito Bitcoin. A empresa japonesa planeja levantar mais 3,7 bilhões por meio de ações preferenciais para atingir sua meta de adquirir 210 mil bitcoins até 2027. Mano, os caras têm mais 2 anos para atingir essa meta aí e os caras têm 17 mil bitcoins. Eles querem atingir 210 mil. Ou seja, os caras precisam praticamente comprar 200 mil bitcoins. Será que eles estão preocupados com o preço? Eles estão longo prazo, papai, longo prazo. As empresas estão preocupadas com longo prazo. Quem entende do valor do Bitcoin, como as empresas estão entendendo, os especialistas das empresas estão entendendo, eles não se importam com o preço que está, porque eles entendem que no longo prazo é praticamente garantido, se não acontecer uma catástrofe, que o Bitcoin venha ultrapassar as moedas tradicionais, né? E então, com certeza vai estar se protegendo pelo menos contra do dólar, né, da inflação do dólar, da impressão monetária das moedas fiduciárias. Com certeza, eles sabem disso e entendem que a flutuação que tenha, por mais que tenha volatilidade, não vai perder para a inflação da impressão monetária. Então, a gente está vendo aí que as empresas não estão brincando. Qualquer correção que tem, eles procuram fazer preço médio ali mais baixo do que estava. Ou seja, o Bitcoin chegou a atingir 120 e poucos mil dólares e correçãozinha que chegou dos 112, eles metem pau e compram bastante o que conseguem comprar de Bitcoin. Então, quando a gente vê aquelas liquidações que saíram, a gente vai falar no próximo vídeo na análise disso, teve muitas pessoas que venderam a mercado e que foram estopadas e liquidadas. Então, sempre é um jogo de soma zero, né? Então, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Para alguém vender a mercado, alguém tem que estar comprando do outro lado. Para alguém estar sendo estopado, liquidado, alguém do outro lado tem que estar ganhando nessa posição também. Então, é assim que funciona, é obtenção de liquidez, captação de liquidez. Quando a gente vê muitas pessoas sendo estopadas e liquidadas, significa que do outro lado, muitas empresas estão comprando das sardinhas que foram desesperadas. Então, o jogo é entender como funciona o mecanismo da movimentação de preço, né? Entender gráfico, estudar sobre gráfico, e o link vai estar aqui embaixo, quem quiser aprender mais sobre gráfico, e você entender como funcionam as movimentações e surfar essas movimentações junto com as instituições que entendem quais são os pontos onde tem muita captação de liquidez e são os pontos ideais para poder distribuir essa liquidez que foi captada. Lembrando sempre que instituição, a maioria delas sempre compra e vende também, elas realizam lucro em algum momento. O preço do Bitcoin se recuperou acima dos 114 mil dólares na segunda-feira, quando a empresa japonesa Metaplanet anunciou a compra de 463 Bitcoins. É Bitcoin pra caralho.
no valor aproximadamente de 53,7 milhões de dólares, demonstrando um apetite institucional contínuo, apesar da recente volatilidade do mercado. É isso, eles não estão preocupados com a volatilidade, eles entenderam o valor do Bitcoin, como o Bitcoin pode proteger as empresas dele, o capital dele, contra as moedas fiduciárias que são impressas e perdem valor a cada momento que são impressas. Então isso é uma garantia, você ter um item que é como se fosse um item de colecionador, que ele tem uma garantia que não vai ter mais do que 21 milhões de unidades daquilo ali. Então quanto mais você conseguir garantir de itens desses que são raros, mais eles tendem a valer no futuro, porque é um item que tem funcionalidade, ou seja, o Bitcoin ele é útil, ele é um dinheiro que você não precisa de um banco para usar, para transferir, de aprovação de banco, você é seu próprio banco, você tem sua autocustódia, é o único dinheiro que te permite ter 100% da autocustódia do seu capital. Então, é sobre isso, até o banco entendeu isso, até os bancos entenderam isso, as instituições entenderam isso, os bancos entenderam isso, então, entenda. Então mande esse vídeo para alguém que precisa entender isso quanto antes. Porque Bitcoin é uma ferramenta que te protege. A compra feita num preço médio de 17 mil ienes, né? 17.268 ienes, o valor aproximado de 115 mil dólares 895, né? Um preço médio até alto, né? Para a correção que a gente teve aí. Ou seja, eles não se importaram mesmo de pegar o fundo. Mas também, galera, esses caras, é tanto capital que eles têm. Isso aqui é um preço médio, lembre-se, ele não comprou tudo a 115, ele não botou uma ordem de comprar 463 bitcoins nessa zona dos 115, viu? Pelo amor de Deus, não imaginem que é assim que funciona, porque não é assim. Não tem liquidez para isso. Então eles distribuem as ordens que ele tem de compra em uma região determinada, ou seja, ele deve ter colocado ordem no 112, 113, 114, 115 e até 116, sei lá, eles devem ter colocado uma boa gama ali de ordens, e quando o preço foi tocando nessas ordens, foi pegando essas ordens e foi gerando um preço médio. Mas as ordens são distribuídas em camadas de preços diferentes, porque realmente não vai ter pessoas interessadas em vender tantos bitcoins em uma camada só de ordem, né? Isso é um preço específico. Lembre sempre que as corretoras e as compras e vendas, ela é uma pessoa que está interessada em comprar e uma pessoa que está interessada em vender. Então ele precisa achar pessoas que estejam interessadas em comprar ou em vender para ele em uma zona de preço. Ele tem que ter essa flexibilidade na hora de comprar, senão ele não vai conseguir comprar tanto dinheiro assim, né? Tantos milhões, não vai ter tanta gente querendo vender em um preço só. O total ativos da Metaplanet está em 17 mil, como a gente tinha falado, avaliado em mais de 2 bilhões. Ou seja, os caras já têm um caixa de 2 bilhões. Você imagina aí quando os caras aumentar o caixa deles, né, para 210 mil bitcoins que eles pretendem ter. Meu irmão, os caras não estão brincando mesmo, não. O planejamento dos caras, em 2 anos, os caras fazem esse caixa aí, os caras realmente devem estar com um bom caixa para poder investir. E esse caixa, né, tá realmente, à medida que o preço do Bitcoin for voltando a movimentações de alta, imagine aí quanto é que não vai ficar esse caixa desses caras. Então, as empresas tendem a se valorizar também com um caixa desses aí em Bitcoins. E é o que vem acontecendo, né? Empresas que estão aportando em Bitcoin têm tido um valor de mercado muito agregados, têm aumentado o valor de mercado aí das suas ações. A aquisição ocorre poucos dias após a Metaplanet revelar planos de levantar 3,7 bilhões por meio de ações preferenciais perpétuas para acelerar a sua estratégia de acumulação de bitcoins. Os caras estão planejando mesmo aí vender mais ações para poder ir transformando essas ações em caixa para poder comprar mais e mais bitcoins. Os caras querem acumular um caixa de 3,7 bilhões para derramar esse caixa em investimento em Bitcoin, transformar esse caixa em Bitcoins. Então as empresas estão fazendo o que elas podem fazer para poder obter mais caixa e comprar. E aí eu pergunto, e você? Tem um planejamento já para obter um caixa de Bitcoin? Você precisa disso. Ó, o link aqui embaixo, vem fazer esse planejamento junto, vem aprender como fazer isso. Aprenda análise gráfica, que vai te ajudar muito a você conseguir montar suas posições e não se preocupar por um médio e longo prazo, entender como é que está o mercado, como é que o mercado funciona. É isso aí, galera. Entendam que isso é um movimento que tende a continuar.
As instituições, acredito que elas não vão parar, a não ser que aconteça alguma catástrofe no mundo aí das criptomoedas, no universo do Bitcoin. Mas se isso não acontecer, a tendência é que elas continuem aportando e investindo cada vez mais em Bitcoins, porque elas entenderam o valor do Bitcoin. Não é sobre preço, é sobre valor. Então, se você ainda não me segue, me siga para mais notícias, mais conteúdos como esse, e já já vou trazer uma análise aí, então fique ligado, se inscreva aí, deixe seu like, também contribui bastante, ajuda muito, incentiva, deixe seu comentário, se você quer que eu analise alguma moedinha que você gosta também, que nos vídeos que eu for trazer análise, eu vou estar analisando essas moedas que vocês querem aí também. Valeu, até o próximo vídeo e um abraço.